Continuando aqui, gente, a Paraxá, vamos agora fazer a leitura da Haftará, nossa Betinoa Friburgo aqui. Nós vamos fazer a leitura aqui da Haftará. A Haftará da Paraxá Ekev está no livro de Isaías. Está no livro de Isaías, aqui da Paraxá, tá, gente? Passar rapidamente. Tá, Isaías, capítulo 49. A Haftará. Haftará significa, gente, complemento, finalização, tá? Então nós vamos finalizar hoje a leitura da Paraxá desse Shabat do dia 22 de Menahei Av, no ano de 5.785. Então vamos fazer aqui a leitura. Vou ler em hebraico no primeiro versículo, depois vou ler e vou traduzir e vou continuar em português. Vá tomei que Sião a Azavani achei, vá Adonai Sherani. Mas de Sião falou o Eterno, me abandonou ele, temi e se ouvigou. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta, ou não se compadecer do filho do seu próprio ser? Sim, embora até as mães possam se esquecer de seus filhos, eu não me esquecerei de ti, pois te gravei nas palmas das minhas mãos. Os muros de tuas cidades estão continuamente diante de mim. Apresse-se teus filhos e retornar ao Sião. Os teus descuidores, os que te saquearam, de teu meio sairão. Levanta os teus olhos e mira ao teu redor. Vê como se reúnem todos os teus filhos para te voltar. Teu cerco como existo, diz o Eterno, todos eles hão de envolver como se fosse um ornamento, e como a noiva te cingirão, porque teus desertos, teus lugares arrasados e tua terra destruída se tornarão por demais estreitos para qualquer teus moradores. Os que te devoraram estarão hoje de ti, sim, ainda dirão a teus ouvidos, os filhos de teu desamparo, este lugar é demasiadamente estreito para mim. Dá-me espaço para que eu me assente. Dirás então em teu coração, quem me gerou estes, visto que eu fui desprovida de meus filhos, estou solitária, exilada e errante. Pois quem, pois a estes criou? Eis que fui deixada sozinha, estes onde estavam? Assim disse o Eterno Deus, eis que eu levantarei as minhas mãos para as nações e arvorarei o meu estandarte para os povos. Entrarão teus filhos com glória, e tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Eterno, e os que por mim esperam jamais serão envergonhados. Pergunto-se às nações, poderia, por acaso, a presa libertar-se do forte? Eu conseguiria o justo escapar da mão do tirano? Mas assim diz o Eterno, certamente, o cativo será tirado do forte e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo. Eu salvarei teus filhos e darei os animais do campo, a carne dos que te ofendem. Embriagar-se-á com seu sangue a ave do céu, como se fora vinho doce, e toda criatura saberá que eu, o Eterno, sou teu Salvador, e que o teu Redentor é o poderoso de Jacó. Assim disse o Eterno, onde está a carta de divórcio pela qual repudiei vossa mãe? Quem me o credor a quem vos vendi? Somente por causa de vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões foi repudiada a vossa mãe. Porque quando vim, não havia ninguém, e quando chamei, ninguém respondeu. Acaso se encolheu a minha mão de forma que eu não posso redimir? Ou não teria eu poder para livrar? Eis que minha repreensão faz secar o mar e transforma em deserto os rios. Podem-se os peixes do mar, não haver água, morrem de sede, visto de trevas os céus, e como se fora como estopa os recubro. O Eterno teu Deus deu a mim, Isaías, uma língua
dos que dele aprendem, para que eu possa, com as minhas palavras, dar apoio aos fatigados. Ele me desperta a cada manhã, aguça meu ouvido, para que eu possa, como discípulo, escutar assim: o eterno Deus apurou meu ouvido e não me rebelei, nem recuei ante a sua palavra. Voltei-me dos que me queriam ferir, expus minhas faces aos que me queriam arrancar os cabelos da barba. Não escondi meu rosto de vitupérios, nem dos que sobre mim queriam cuspir, porque terei ajuda do eterno. Não fiquei embaraçado, antes me pus meu rosto como granito, para falar palavras duras, e sei que não serei envergonhado. Peço até aquele que me justifica, que contenderá comigo. Apresentemo-nos juntos, quem for meu adversário, chegue-se para mim, eis que o eterno Deus me julgará. Quem haverá que me condene? Como a roupa usada envelhecerão, todos a caça os comerá. Quem entre vós teme o eterno e atende a voz do seu servo, o profeta? Embora ande nas trevas, a aflição, e não tenha ainda alcançado a luz de salvação, confie no eterno, em seu Deus, busque apoio, que todos que sobre si acendem o fogo, da ira do eterno, e que marcham com mechas acesas, serão devorados pelas chamas que atearam. Isto vos sobrevirá de minha mão, e em aflição haver de jazer. Escutai-me, vós que procurais a justiça, e que buscais o eterno. Olhai para a rocha de onde fostes extraído, e para a cavidade do poço do qual saístes. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque quando ele ainda era só, o chamei, engrandeci, abençoei, eu multipliquei, pois o eterno consolará Sião, dará conforto a todas as ruínas, e transformará seu deserto no Éden, e seu ermo no jardim do eterno. Nela se encontrarão regozijo e alegria, melodia de ações de graça e som de canções. Então, gente, aqui estamos na Haftará da Parashá Ekev. Esta Haftará desta semana, ela é muito ligada às Haftarot de consolo, né? Esta é a segunda Haftarot de consolo, né? A primeira foi Nahamu, né? Nahamu, que vem relatando o consolo acerca de Israel, depois de Tisha B'Av, e vamos aqui falar dela. Além da forte mensagem de conforto e esperança, há nela uma semelhança fundamental com o contexto semanal da Torá, pois acentua o vital dever de Israel de manter sua identidade espiritual frente à idolatria cananita. Além disso, a percepção de que o homem não vive somente do pão que o alimenta e a compreensão apropriada da divina disciplina do sofrimento tornaria Israel adequado para o papel de servo do Eterno, conforme a concepção do profeta, tanto nessa quanto em outras profecias dele. A maior parte do povo judeu havia perdido a esperança de uma restauração nacional e achava que a história de Israel estava definitivamente terminada. Sião é aqui descrita como uma esposa abandonada e lutada por seus filhos, e desesperançada quanto ao seu futuro, murmurando em seu desalento que Deus se esqueceu de mim. Entretanto, embora até mesmo a piedade de uma mãe por seu filho desamparado possa chegar a falhar, isto jamais ocorrerá com a piedade do Eterno. Então, gente, muitas das vezes, uma mãe pode não ter piedade do filho. Uma mãe, muitas vezes, pode esquecer de um filho, que é uma coisa rara. Mas nesse dia de hoje, nós temos visto isso. Quantas mães se esquecem dos filhos? Quantas mães desamparam seus filhos? Quantas mães não dão o que o filho necessita? Mas Deus não. Deus é muito mais do que uma mãe. Deus é muito mais do que um pai. Deus, o seu amor, a sua bondade nunca falha, e nunca falhou e nunca falhará por Israel e nem por nenhum ser humano que se aproxima dele. Quando nós, seres humanos, se aproximamos de Hashem, se apegamos a Ele, se arrependemos das nossas falhas, dos nossos erros, Deus é aquele que nos abraça, Deus é aquele que apaga as falhas. Estamos aqui diante desta Haftará, né, ligada para Parashá da semana e a Parashá de consolação. Esse é o consolo de Hashem. Erramos, muitas vezes falhamos, mas Hashem é muito mais do que uma mãe. Nos abraça, nos ajuda, levanta a nossa cabeça.
E assim é com Israel. Israel, quantas vezes falhou, quantas vezes errou, foi parar na Pérsia, foi parar na Babilônia, muitas vezes aprisionado pelos gregos, foi martirizado pelos romanos, a qual está até o dia de hoje, seu tempo, está até o dia de hoje, seus juízes. Mas temos certeza que através do esforço do povo judeu nos últimos dias, voltando para as terras de Israel, nós que somos monoteístas, estamos lado a lado com o povo judeu, nós somos judeus, somos Benoa, Batinoa, mas estamos aqui firmes, lutando para uma extensão de dias, e temos certeza que essa nova era, que está para começar, a era do verdadeiro Mashiach, do verdadeiro Messias, não esse Messias criado por Roma, um Messias fictício, né? Um rachal perverso, mas estamos aqui, gente, diante da Torá, esperando, aguardando a verdadeira redenção, e que esta redenção vai acontecer, porque como diz aqui, por esta ficará, numa e por de forma poética, o profeta afirma que Sião está gravada nas mãos do Eterno, de modo tanto ela quanto as suas ruínas estarão sempre em suas mãos. Nos mais longínquos lugares da terra, seus filhos devem se aprontar para voltar a ela. Seus inimigos externos serão dispersos. Os inimigos que se levantaram contra Israel serão dispersos, não resistirão, e haverá revelação de Deus na terra. Como as águas cobrem o mar, o mundo se cobrirá com o ensinamento da Torá verdadeira, o conhecimento de Deus, embora dela mesma provém alguns que desejarão desmerecê-la, mas mesmo estes estarão entre os que retornarão, em vez da presente solidão, haverá falta de espaço para que nelas todos caberem. O versículo 23, aqui da leitura que lemos, gente, pode metaforicamente ser interpretado como dizendo que povoados de outros povos procurarão sustentá-la, e que a restauração terá apoio deles. Então nós vemos, gente, que aqui mesmo as pessoas das nações que temem a Deus, que temem as leis de Hashem, que guardam as 7 leis de Ben-Noa, as 7 leis que foram dadas por Moshe Rabbeinu no Monte Sinai para trazer para as nações, porque o povo judeu guarda 613 mandamentos, e as nações 7 mandamentos. Esses 613 com 7 forma 620, que é coroa. Então a humanidade está coroando a Hashem junto com o povo judeu, ajudando na restauração. Então vamos lá, gente. Outra fonte de inquietação para os exilados era a dúvida sobre a continuidade e a existência do pacto entre Deus e Israel, pois ao exilar Israel, não teria o Eterno consumado o divórcio? Certamente não. Assim está falando que ainda que o povo de Israel parou nos 4 cantos da terra, como muitos estão ainda, mas Hashem não divorciou do povo dele, como diz as nações pagãs e regiões pagãs. Certamente não, pois não há qualquer documento concreto de divórcio, uma formalidade obrigatória e indispensável no judaísmo. Na verdade, o Eterno entregará temporariamente Israel aos seus inimigos, como entregou, como forma de punição, mas esta chegará ao seu fim. Entre os versículos 4 e 9 está registrada, mas nas 4 passagens que descreve o servo do Eterno, texto de extrema beleza e de profundo significado religioso, mas apresenta grande dificuldade de interpretação. O servo do Eterno é o Israel ideal, a santificada minoria que está disposta a sofrer e morrer por sua fé. Ele aceita as desgraças este sujeito, como parte da disciplina do Eterno, sem deixar de se confundir pelo tremendo dilema espiritual de pôr os justos sofrem quanto os iníquos prosperam. Como pode um Deus amoroso e onipotente permitir que seus servos enfrentem tão desmerecido sofrimento? Mas o Eterno reconfortará Sião e tornará seus desertos e jardins. Lá encontrarão alegria e felicidade, e haverá de se ouvir cantares de louvor e agradecimento. Então, gente, os jardins de Deus é a terra de Israel. A terra de Israel é o jardim de Deus. A terra de Israel é o lugar separado por Deus. Temos que entender, temos que compreender e tirar a arrogância do nosso coração, tirar a ignorância das nossas mentes, porque Israel é o povo escolhido de Deus. Como Moshe Rabbeinu teve diante de Faraó: deixa Israel ir, Israel é meu filho primogênito, deixa ir e servir a Deus.
Então, gente, Israel é o filho de Deus, é o filho primogênito de Deus. E Hashem levantará e os julgará. Das ruínas sairão para uma nova dimensão espiritual. Sofre hoje, passa lutas hoje, mas nós estamos vendo o cumprimento da Torá, que muitos das nações já estão vendo Israel sendo erguida e levantada, muitos do povo, das nações, muitos que estão em exílio, voltando, saindo do cativeiro e voltando para a terra de Israel. E assim nós estamos vendo o cumprimento, que a Torá se cumprirá nesses derradeiros dias, e que toda a humanidade vai ter que confessar que o Eterno é um e seu nome é um, e muitos vão ver que Israel vai estar dentro do seu jardim, que é a terra de Israel, com o terceiro templo levantado, com o verdadeiro Messias, e aqui vamos ter paz, a paz mundial que toda a humanidade quer. E assim vamos juntos lutar com Israel e ter aqui a era messiânica que todos nós aguardamos. Então esta ficará, e o que é a leitura da paraxá desta semana, que assim possa nos abençoar e assim temos esta revelação o mais rápido possível. Mashiach já! Essa paraxá, gente, já ficará.